Eu sou um ex-bruxo, sou um ex-psicopata, sou um ex-presidiário, sou um ex-assaltante, sou um ex-homicida e fui condenado a mais de 96 anos de prisão. O pessoal conhece popularmente a Pombagira Baiana, a Pombagira Cigana, a Maria Padilha, a Maria Navalha. A Navalha tem aprontado muito, né? Levado os jovens a prostituições, as bebidas, e agora eu vou pegar os procedimentos malignos, aquilo que o diabo me oferece, e vou oferecer aquela alma para o diabo. E as legiões, eles se apresentavam para mim, eles adentravam no âmbito onde eu estava, e eu conseguia sentir eles andando para lá e para cá. São muitos, eles existem. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a gente tem gravado episódios tão especiais com pessoas importantes, pessoas que têm nos influenciado tanto aqui ao vivo, mas que têm trago uma mensagem transformadora para a vida de vocês aí. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos com uma pessoa muito importante aqui, uma pessoa que a gente ama mesmo de coração, que eu quero conhecer um dia pessoalmente. Minha mãe teve esse prazer lá no Brasil. E eu sou a Giovana Vieira. E eu sou a Renata Vieira. E nós estamos aqui com o apóstolo Wesley Pereira. Uau! Ex-bruxo. Yeah. Ex-canibal, literalmente, ele comia órgãos humanos. Ele foi um criminoso que pagou a sua dívida com a justiça. E apesar de ser um homem completamente livre, ele faz questão de contar a sua história para que, através dela, mais e mais vidas se rendam ao Senhor, conscientes de que não há impossíveis para Deus. Apóstolo Wesley Pereira, seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo, apóstolo. Uau, satisfação, muito obrigado. Muito bom poder estar com as senhoritas, com todos esses telespectadores. Pode chamar de você, apóstolo. Sim. Pode chamar de você. Estar com vocês, muito bom. E Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de nós podermos proclamarmos, né, de sermos a noiva e propagar o noivo. Né? E Deus me deu essa alegria de ser liberto, livre pelo poder do Espírito Santo para agora, nesse exato momento, Aleluia. Poder falar do que ele faz. Muito obrigado. Aleluia. Apóstolo, conta pra gente um resumo da sua história. Eu sou um ex-bruxo, sou um ex-psicopata, sou um ex-presidiário, sou um ex-assaltante, sou um ex-homicida e fui condenado a mais de 96 anos de prisão por crimes cometidos, né? Executei vidas, pessoas que tinham crianças e vivi um tempo muito perverso. Uau. Fui criado de uma forma muito ríspida, né? Yeah. O pai um pouco sem escrúpulos, rude demais, e um carinho que eu tinha era tapa na face, né, no rosto, tapa, socos, e muito grosseiro naquilo que eu vivi. Foi muito drástico, sem necessidade. Uau. E fiquei muitos anos sem falar com meu pai. Aos 13 anos de idade, tomei a iniciativa de me tornar um homem mau, perverso. Não queria saber mais de Deus, tinha nojo de Deus, nojo de Jesus, nojo de crente, e me afastei do evangelho, envolvi no kardecismo, envolvi no espiritismo, e depois fui para Umbanda, envolvi com a Quimbanda, e depois eu fui envolvendo até chegar em uma linha de bruxo, e aproveitava as leis, sentenças de crime, e nesse tempo de criminoso, quando as pessoas erravam no crime, quando a sentença era a morte, chamado pilantra, quando a pessoa chegava no nível de ser um pilantra, e aí eu pegava essa pessoa, eu executava essa pessoa, né? Eu comia os órgãos dessa pessoa, eu comia o olho dessa pessoa, a orelha dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Uau. Meu Deus. E completamente como se estivesse brincando, tudo natural. Gostava de ver o sangue. E quando não era humano, eu ia para um chiqueiro e eu tinha um punhal chamado Satanás, e eu gostava de perfurar os porcos e rolar ali naquela sujeira, naquela porqueira toda, e gostava de sentir e ver ele gritando, o sangue jorrando.
gostava de cortar o rabinho do cachorro e tomar o sangue do cachorro, gostava de me cortar também, de tomar o meu sangue. E durante todo esse tempo me tornei uma pessoa muito mal, uma pessoa que não tinha coração, não tinha sentimento, eu não chorava por morte, eu tinha prazer em ver morte. E foi um tempo muito difícil. E durante os 12 anos de prisão, foram anos complicados, difíceis, porque quando eu adentrava nas prisões, imediatamente já chegava para mim um decreto de ser recambiado urgente para um presídio de segurança máxima do estado que eu estivesse, já trazendo ali quem era eu, né? Um psicopata frio, calculista e que já teria fugido de outros presídios e outras penitenciárias de segurança máxima. E aí me tornei uma pessoa sem condição alguma, porque onde eu chegava nem o próprio sistema eles me queriam ali dentro. Eu era obrigado a estar ali. Mas foi muito difícil, um tempo difícil, muito difícil, minha amiga. E arrependo profundamente. O senhor, assim, chegou a matar até companheiros de cela, é isso? Ele estuprou uma criança. Infelizmente, foi necessário que acontecesse isso. Uau. E assim, como que para ter esse chamado de mudança de vida? Sim. Como que aconteceu a sua conversão, apóstolo? A minha conversão, ela aconteceu no ano de 2014, em um presídio, quando eu vim no presídio de Teixeira de Freitas, da Bahia, né, no complexo penal do presídio de Teixeira de Freitas, Bahia. Eu conheço. Que é no extremo sul. Eu desci para um outro presídio de Itaúma, que eu deveria responder um homicídio de um rapaz também, né, que eu executei no ano de 2003, a tesouradas. Foram 73 tesouradas. Aí eu perfurei o seu ouvido, o seu outro ouvido, a sua boca, as suas costas, amarrei ele, né? Amarrei, tá tudo documentado isso é tudo oficial. Sim. A minha o senhor tem matrícula, documentação para tudo, né, apóstolo? Para provar tem tudo. Veracidade. Sim, sim. E a minha matrícula é chamado 2453 e o meu Infopem, que é o que o presidiário com o ex ainda tem, é um número, uma identidade do sistema, né? Então, se você puxar 2453, vai provar que eu estive preso no estado da Bahia. Vai provar que eu estive preso no estado de São Paulo, em Botucatu, e que eu fugi de lá. Vai provar que eu fugi daqui de Belo Horizonte. Então, para a veracidade desse assunto, para provar a existência de que Deus faz, o meu Infopem é 11212. Então, alguma autoridade policial pode puxar agora direto no sistema, com esse número aí, ele consegue identificar tudo aquilo que eu estou pronunciando. O próprio sistema, tanto carcerário, tanto policial, em tempo real, ele consegue trazer esse resultado para nós. Uau! Ok? Meu Deus. É muita balela, é muita mentira. A gente não precisa disso, né? A gente tem que viver a verdade. Não. Deus faz, ele não aceita maquiagem. Ele é puro, é verdadeiro, ele é fiel, ele chega e arrebenta com as trevas. Em 2014, eu tive a graça de encontrar com um rapaz chamado Jonatas Pala, traficante fortíssimo, de peso. E ele gerava, né? Ele procriava por muitos estados, por muitas regiões, e as suas drogas. E esse cara, ele aceitou a Jesus em 2014. Ele estava preso em um duplo homicídio, acusado de um duplo homicídio. E depois que ele aceita Jesus e eu chego nessa prisão, quando eu chego nessa prisão, ele pede para mudar de cela, ele pede para morar na minha cela, porque ele disse que Deus incomodou que ele iria me ganhar para Jesus. Eu dei 10 dias para que ele me convencesse que Jesus existia e que Jesus faria alguma coisa na minha vida. Se ele não fizesse tal, em 10 dias ele iria fazer o pacto de sangue, nós iríamos colocar o pentagrama no chão, ele iria fazer um pacto comigo e a gente iria fazer um pacto com Lúcifer. Ele seria um adepto a Satanás. Ele ia fazer aquilo que eu fazia. E a sua região e tudo aquilo que ele fazia e que ele oferecia contra a sociedade, eu também queria ter interesses naquilo. Porque já que ele não conseguiu me ganhar para Jesus, aquilo que ele tem no crime, eu também queria fazer parte. Peraí, então o senhor deu 10 dias a esse criminoso que pediu para ficar na sua cela porque ele se converteu,
né? E aí ele queria te converter ao evangelho também. E pediu para ficar na sua cela. Meu O senhor Deus. deu ele 10 dias. Tipo assim, Dei 10 eu te dias. dou 10 dias para me convencer que Jesus existe. Se você não conseguir, você vai ter que Sim. fazer um pacto com Lúcifer comigo e começar a cometer crime como eu. Exatamente. Uau. E o É que deveria aconteceu? acontecer. Aconteceu que no primeiro dia, esse rapaz chamado Jonatas Palas, ele começava a orar de manhã, ele orava à tarde, ele orava à noite, ele orava na madrugada, ele jejuava, ele não comia a alimentação que chegava, ele não tomava café, ele não almoçava, ele não jantava. Meu Deus. Um dia, 2 dias, 3 dias, glória a Deus e aleluia. No quarto dia, bendito é o Senhor. No quarto dia, à noite, eu já não suportava ver aquele cara adorando a Deus, clamando a Deus. Meu Deus. Jesus, não é na minha força, é como o Senhor quer. O Senhor me trouxe, me tirou da cela que eu estava, onde eu realizava os cultos, me trouxe para essa cela cheia de endemoniados, Uau. macumbeiros, bruxos, feiticeiros, gente de todo credo religioso, de seitas e tal. E o Senhor me trouxe para cá e eu não vou perder a vida desse homem. Eu quero que esse homem sirva o Senhor. E começava a dar glória, e dar glória, e dar glória, aquilo me Aleluia. incomodando. Eu ia sentindo aquela raiva, a vontade de pegar ele Matar pelo ele. pescoço. É. Eu não podia matar ele porque ele era sujeito, homem. Ele não era um X9, não era um talarico, né? Então eu não podia tocar. Eu não podia tocar nele. Mas me deu um desejo, a vontade. Olha, Porque como o diabo, Deus é perfeito, ele fez um homem que não tinha crime, que Isso. infringia a lei do tráfego Do e crime. do crime. Então, assim, se o senhor matasse, ia ficar Eu uma morria. coisa chata para as outras pessoas, se eu morria, ia acabar pagando pela vida sim. daquele homem que não era um criminoso, que cometia crime contra, né, a lei do crime mesmo. Sim. Não era uma pessoa covarde, Sim. né? E não que os outros não sejam, mas o crime, por isso nós sabemos que ele tem um peso muito grande, não só na sociedade, mas até para os próprios criminosos, né? Então, Deus deu a ele uma proteção de alguma maneira, porque senão o senhor tinha matado ele. Sim, porque eu já não suportava tamanha chatura. O poder de Deus era tão evidente, o poder de Deus na vida dele, tão grande. Eles só ficavam com a Bíblia na mão, todo mundo sem camisa por causa do calor de muitas pessoas dentro da cela. Meu Deus. E ele de camisa, ele de blusa de frio da SUAP, de calça da SUAP, de meia. O homem todo empacotado no calor daquele, ia orando, de joelho, clamando, intercedendo, levantando as mãos. E no 5º dia, eu fui sentindo mais raiva. No 5º dia ele deitou, a minha jega era assim, ele estava deitado no chão, Sim. né, no colchão, mas eu na minha jega é uma cama. Eu tinha uma cama que dava de frente pro boi, o boi é banheiro aqui fora, e aí ele deitado, ele se ajoelhou, se curvou diante de Deus e continuou chorando e falando com Deus. No Aí 5º eu dia, disse já pra ele, sem comer. Já, sim, sem comer. Falei, se tu continuar orando para esse pilantra desse Jesus, para esse sem vergonha desse Deus, eu vou comer a sua orelha, cara. Uau. Eu vou te matar vivo. E nem que me mate. Nem que me matem. Eu vou comer você vivo. Tá vendo? Eu mato e como. Mas eu quero comer você vivo. Uau. E que me mate. Eu quero comer você vivo. Aí ele só me respondeu, o meu Deus nunca perdeu uma batalha. E não será você usado pelo diabo que vai conseguir tocar em mim. E aí, tentei dormir, não consegui dormir, a madrugada veio, esse cara orando. Quando chegou no 6º dia, eu não suportei tamanha presença de Deus, Meu Deus. dentro daquele recinto, dentro daquele quadrado. Lá só tinha homicida, assaltante de banco, bruxos, macumbeiros, banda, gente de todo jeito. E eu não suportei e me curvei de joelho e falei para ele, chega, eu quero aceitar este Jesus. Meu. Eu quero Aleluia! tudo isso que ele oferece. Eu quero tudo isso. Diz que ele vai mudar a minha vida, que ele vai perdoar os meus pecados e eu preciso confessar esse Deus. Meu Deus. Foi algo magnífico na minha vida, algo mais precioso na minha vida. Meu Deus, olha.
Na A verdade... unção que eu tô sentindo aqui, eu tô toda Não, arrepiada. eu tô toda arrepiada. E pelo que o senhor tá nos contando, esse homem, ele não jogou o evangelho na cara do senhor de uma forma que, às vezes, muitas pessoas fazem na hora Querem de evangelizar, obrigando o senhor. Mas ele viveu um evangelho na sua frente, né, pastor? Ele fez eu sentir. Sim. Aí, se a presença de Deus é para ser testificada, eu senti a presença de Deus. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar. Comecei a me sentir como uma criança, Me deu vontade de abraçar, me deu vontade de ser amado, me deu vontade de ser carregado no colo, me deu vontade de pedir perdão às famílias, mesmo que eles erraram na lei do crime, na lei do homem. Aí meu coração já Convicção se tornou muito profunda. Algo... Meu Mole já. Eu não tinha mais Amoleceu palavras. aquele coração duro, transformou o coração de pedra num coração de carne. E, Foi algo assim. E, pastor, me diz uma coisa. O que o senhor acha que o senhor tinha? O senhor tinha vários demônios? Fala para as pessoas, porque assim, a Bíblia cita tantos demônios e nas igrejas, nesse evangelho triunfalista de hoje, as pessoas têm um receio, têm até medo de falar a palavra demônio, enquanto tem tantos aí endemoniados, né? Que o endemoniado não necessariamente dá para ver, Sim. né? Às vezes ele vem disfarçado ali de sapatinho de algodão, né? É isso aí. Vem disfarçado de anjo de luz. Fala pra gente, o que o senhor tem visto nos últimos tempos, né? Estamos hoje, lembrando que no Brasil estão lá celebrando, Sim. infelizmente, o carnaval, a festa da carne, onde os demônios fazem a festa com a vida das pessoas, né? E nós sabemos o preço que temos pago para viver uma vida diferente, para ser luz da terra e sal no mundo. Mas, pastor, o que o senhor tem visto que os demônios têm feito para atrapalhar as famílias? Como que eles trabalham? Dá algumas... Conversa com a gente um pouquinho, porque o senhor não só foi usado pelos demônios, mas também o senhor conhece, estudou, o senhor foi um ex-bruxo, né? Sim. O senhor, inclusive, ia ser o responsável para levar esse outro homem para a própria aliança que o senhor tinha com Satanás. Então, o senhor tinha conhecimento da lei das trevas, né? O senhor se interessou. O diabo existe. Nós, cristãos, nós não invocamos a presença do Espírito Santo. Sim. Sim. O meu nome e o nome da senhora e dos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, não está escrito na Bíblia, mas lá está escrito Satanás. Uau. Ele existe. Existe Lúcifer, existe Baal, Beelzebub. Eles existem. Eles existem. Uau. E quando são invocados, eles se apresentam. Existem demônios na linha, na guerra do ocultismo, que são gerados onde eles são clamados e adorados na Umbanda, na Quimbanda, sem ferir, né, respeitando aí os princípios, a vontade e o desejo de cada um segue aquilo que quer. Sim. Então, eu fui um bruxo, o demônio existe, ele faz, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele arrebenta com tudo que tiver pela frente, e ele mata, e ele destrói tudo aquilo que é projeto de Deus. Ele vai tocar. Aquilo que é dele, ele conserva. Mas aquilo que é luz, aquilo que vai denegrir, aquilo que vai destruir, aquilo que vai aniquilar, quando ele é denunciado pelo Espírito Santo através de um profeta, de uma profetisa, ele perde a força. Então, enquanto ele encontrar brecha em mim, achar brecha em nós, existem momentos que ele não precisa nem ser convocado, ele já se apresenta, ele já se chega, né? Existem algumas regiões onde ele já trabalha, onde ele já opera. Nós falamos o pessoal conhece popularmente a pombagira baiana, a pombagira cigana, a Maria Padilha, a Maria Navalha. A Navalha tem aprontado muito, né? Levado jovens a prostituições, as bebidas, né? Junto com o Zé Pilintra, né? Junto com o Zé Pilintra, com o João Caveira. Esses demônios, eles trabalham em conjunto, né? Ele usa as pessoas de uma forma muito sigilosa.
quando você pensar que não você está sendo usado por esses demônios. Como que eu usava aquilo que eu acreditava? Em que parte que eu aplicava o demônio? Depois que eu via que pela lei do crime a pessoa poderia ser executada, e quando eu ia praticar um homicídio com aquela pessoa, com aquele meu inimigo, eu colocava o pentagrama, eu acendia as velas, eu oferecia a alma dele para Lúcifer. E quando, antes de executar, que eu ia fazer todo o procedimento, todo o ritual, não é que a pessoa que eu matei foi vítima deste trabalho, é que ele estrupou alguém lá atrás e agora eu vou pegar os procedimentos malignos, aquilo que o diabo me oferece, e vou oferecer aquela alma para o diabo. E agora eu vou pegar os procedimentos malignos, aquilo que o diabo me oferece, e vou oferecer aquela alma para o diabo. E aí eu senti a presença, além de sentir a presença, né, tem a oração dos 5 Salomões, eu pedia para que eles viessem sem odor. E as legiões, eles se apresentavam para mim. Eles adentravam no âmbito onde eu estava e eu conseguia sentir. Eles andando para lá e para cá, são muitos. Eles existem. O senhor tem consciência hoje do que te possuía? Quais os demônios que te possuíam? Maribó, Enxucaveira, Maribó? Tranca-rua. Esse Maribó, ele tem sido usado, ele está numa evolução terrível dentro da igreja. Eu tenho alguns vídeos, o pastor Gabriel, entra no meu Instagram, tem aquele vídeo do Luiz Fernando, eu tenho um vídeo aqui da manifestação dele, e as pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu faço trabalho nas prisões, nas Cracolândias de Belo Horizonte, e tem um vídeo que quando eu vou começar a ministrar a palavra, esse demônio, ele manifesta na faixa etária de crianças entre 13 anos a 23 a 24 anos de idade. É uma área que ele trabalha muito. E quando eu comecei a ministrar, ele fez que esse jovem viesse correndo e pulasse em mim. Quando ele pulou em mim, os obreiros vieram tocar e segurar. Eu falei, tira a mão que é demônio. Aí ele manifesta, quando ele está manifesto, ele coloca essas mãos aqui para trás, dessa forma. Achou aí? Uau. Ele vai mostrar um vídeo aqui em tempo real. Sim. Aí ele vai, coloca, deita de rosto para o chão, de rosto, mas com os braços atrás. Meu Deus. É a coisa mais horrível. E o que esse Maribó faz com essas crianças entre 13 e 22, 23 anos? Ele coloca o vício da pornografia. Uau. Ele coloca o vício no jogo. Ele faz a pessoa... O que é abrir chácara? É você ter um ponto estratégico para que o diabo se concentre ali. Pontos estratégicos. No corpo. Então, energiza, né? Isso. Ele vai ligar. Sexualmente, na mente. Então ele vai colocar... Eu trato de crianças de 12, 13 anos, que são viciadas na masturbação. Nunca tiveram relação sexual. Mas eles se masturbam. O tempo inteiro. Faz isso. O tempo todo, não para. Pela a obsessão, né? Aqui, ó. E é engraçado. Vou mostrar aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Eu acho que tem que botar... Tá desfocado aí. Isso, bota na sua face assim, pastor, só para tampando o seu rosto aqui, a sua barba aqui, ó. Aí chega assim. Mais perto. Isso, para poder não ficar sem foco. Olha os braços. Olha os braços dele. Chega mais para frente agora. Isso, para ficar maior para as pessoas verem. Isso. Olha os braços dele. Sim. Para trás, lá em cima da nuca. Nossa, em cima da nuca. Aí eu estou fazendo uma pergunta. Por que você está tocando nos jovens? É porque os jovens me pedem droga. Os jovens me me pedem orgias. Chega mais para o meio. Não, para cá. Isso. Meu Deus. E apóstolo, me fala uma... Meu Pai eterno. Ele se manifesta mesmo. E às vezes nós temos pais nos assistindo agora, você que é crente, né? Você que é evangélico, tem um filho, uma filha nessa faixa etária, e você está vendo seu filho muito trancado dentro do quarto, ou muito trancado dentro do banheiro, ou muito ali arredio, com o celular o tempo todo na mão, vai no banheiro, tá com o celular, vai no outro lugar, tá com o celular. Observe, porque às vezes a gente pensa, não, isso só vai colocar
obsessão, essas coisas na pessoa na rua, só para esse povo que mexe com macumba, com não sei o quê. Às vezes você tá levando seu filho para o culto toda semana, mas o seu filho está sendo obsesso pelo maribó, que é um demônio que coloca esse tipo de vício, né? Esse demônio, eu estou com um pastor aqui que trabalha comigo, as pessoas que trabalham para o reino de Deus e que estão aqui no meu ministério, eu ministro para eles um curso, um seminário de demonologia, angelologia, e de fato que é o Espírito Santo. Eu mostro para eles, dentro da Bíblia, as ações demoníacas, o que eles fazem e como nós termos as ferramentas do céu, a ferramenta do Espírito Santo, para que as guerras que são espirituais, a gente venha vencer no espiritual, não denegrindo, não ofendendo, não oprimindo, não forçando. Então, eu tenho inúmeras chamadas, eu tenho 4 aparelhos, são 2, 4, 6, 8 WhatsApp. Eu não dou conta de atender pedidos de socorro todos os dias. Então, esse diabo, ele consegue ocultar alguém. Uau. Ele consegue cegar uma autoridade policial. Ele consegue cegar alguém que não tem intimidade e não faz parte do reino. Yeah. Eu faço parte do reino quando eu batizo, quando eu confesso que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Ele ama todos e através da graça ele quer todo mundo. Só que ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Wow. Existia um homem chamado cego Bartimeu que ele gritava Jesus, filho de Davi. E a multidão gritava Jesus de Nazaré. Jesus não era de Nazaré. Para Jesus ser de Nazaré, ele deveria ser da tribo dos azeitas. Jesus era da tribo de Judá. Então Jesus parou para dar atenção a um homem que conhecia, sabia sua linhagem e sabia de fato quem era ele. Uau. Você precisa conhecer o seu Criador. Ele é o autor. O autor tem propriedade para falar. O diabo não tem propriedade. Então ele inventa. Então ele quer tocar naquilo que ele não tem propriedade. Uau. E aí o Senhor Deus, ele entra com total propriedade porque ele escreveu a nossa história. Ele nos formou. Sim. Quando lá, no tempo da obra mais perfeita, que é a redenção, quando ele nos formou, ele disse, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança. O Satanás, o diabo, ele não estava. Mas ele viu. Ele viu. Mas ele sabe. Verdade. Ele também foi gerado. Ele é uma criatura. Sim. Então, esse diabo, ele coloca as pessoas trancadas dentro do quarto. Vou dar um exemplo. Os que são viciados nos jogos, ou os que são viciados na pornografia, eles se ocultam. É tão escondido, que quando tu vai ver, ele está aprisionado há 3 anos, sempre ímpar, 5 anos, 7 anos, 9 anos, 17 anos, 21 anos, 29 anos, sempre ímpar. Ele consegue aprisionar de uma forma, vou te dar um exemplo, para quem está no vício, ou no jogo, ou em uma pornografia, alguma coisa. Vou botar o nome vício. Sim. Aí vamos dar um exemplo. A senhora é mãe, está aí tua filha, aí um filho está travado e o processo do diabo já está acontecendo na vida dele. Aí tu fala, filho, vem almoçar. Quero não. Filho, vem tomar café. Não quero não. Filho, vem tomar banho. Não quero não. Fica fedendo, não escova os dentes, não quer comer, fica aprisionado. Qual é a intenção desse diabo? Matar aquela pessoa. Como que aquela pessoa vai ficar? Com distúrbios emocionais. Tudo que gera para ela é artificial, é um jogo, é um prazer, é um vício. Ela não vai conquistar, mesmo sendo inteligente e íntegra, uma pessoa topzera, pronto para um progresso aqui na Terra, mas fica aprisionado a algo que está denegrindo, matando, destruindo. Função de quem? Função do diabo. A culpa é do pai? A culpa é da mãe? Não. Meu Deus. Em Ezequiel capítulo 15, versículo 5, em Ezequiel capítulo 16, no seu longo espaço, ele retrata falando de uma videira. Isso. Se o tronco queimado não vale nada, imagina toda a árvore. Então Deus investiu em nós. Jerusalém, Israel, ele investiu em nós. Ouro, prata, bronze, colares lindos, vestes de linho fino. E depois o que é que nós fazemos em troca, em vez de adorarmos e de sermos gratos? Nós prostituímos contra o noivo.
Nós erramos com o noivo. E aí, existem momentos que o pai, que a mãe, a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar para quando ele crescer, ele permanecer, venha permanecer nele. Eles não conseguem permanecer porque os pais estão entrando dentro das congregações visando problemas, estão todos enviscerados em um sistema terreno. E tudo que nós temos, como que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo na dependência daquilo que vinha do alto, daquilo que vinha do Pai. Como Jesus, o que Jesus foi fazer no monte? Ele foi bater de frente com o demônio. As pessoas vão para o monte hoje para ver disco voador, tapete que voa, para entregar a revelação. Jesus foi para o monte cheio do Espírito Santo. E depois ele usa o poder do Espírito Santo. Então Jesus não fez nada sem estar na dependência do Pai. Jesus foi um homem e é o nosso eterno que mais nos dá exemplo de submeter a autoridade à voz de Deus. Uau. Quem não submete à voz de Deus, perece. Esse Maribó foi o mesmo demônio que aquele menino Lázaro que fez meio mundo, matou várias pessoas no Brasil e a polícia ficou por dias e dias e dias atrás dele. E a pastora Zenete, né, lá do Estância Paraíso, sim, onde eu conheci o senhor no nosso encontro, sim, de apóstolos e pastores, onde eu havia ido também, onde eu conheci a minha sogra, né, mãe do meu esposo, que também estava nesse encontro naquele dia, um encontro marcado pelo Senhor. Foi quando a pastora Zenete procurou o apóstolo para poder dar orientações. Conta pra gente como aconteceu. Gente, eu não sei se vocês lembram do Lázaro, que matou várias pessoas, fazia com que as pessoas andavam nuas, né? Sim. Uma história horrível, né? Conta pra gente. Sim. Eu sempre que tenho tempo, eu ministro lá, testemunho lá no Estância Paraíso com a pastora Zenete, com toda a equipe, né? Fiz parte do Seminário Novo de Novo, com o Cláudio Duarte, David Leonardo, pastora Thalita, Fernandinho, Thales Alberto, Bruno Moradi, Bruna Carla. Um projeto muito lindo que nós fizemos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para o nome de Jesus ser glorificado. E sempre Deus trouxe algo muito forte através dessa minha transformação. Eu ministro o Brasil todo e sempre tenho a oportunidade de estar lá ministrando. E nesse dia, que foi o dia que a senhora também estava, foi o dia que foi gerado esse testemunho que a pastora Janete trouxe. Ela me ligou, eu estava em uma escola bíblica dominical aqui na minha congregação, na minha sede. Ela disse, me chama de filho, o apóstolo Wesley Pereira fala, diga mãe, me ligaram aqui agora, a Força Tarefa, as autoridades que lá estão, e estão mandando eu te perguntar qual é a linhagem, qual é o demônio, qual é a entidade que está sobre a vida do Lázaro. Aí eu disse para ela, mãe, eu vou entrar agora, eu vou orar agora, eu vou pedir Deus discernimento. Eu tenho conhecimento, mas quando Deus, o próprio Jesus, perguntou a Ezequiel, porventura, ou poderão reviver esses ossos? Ezequiel não respondeu segundo o seu conhecimento. Eu não tenho nada com isso, né? É o Senhor Deus, tu que sabe. Então, já que tu me remeteu a honra e a glória, eu vou liberar a palavra. Então, profetiza sobre o vale. Então, Deus me deu a palavra. Ele disse, libere a palavra, diga para a pastora o que é que vai acontecer agora. Pastora Zenete Rodrigues. Deus acabou de trazer para mim aqui agora a revelação do que vai acontecer agora. O que, filho? O que está já acontecendo, porque enquanto eu falava ia acontecer, e agora já está acontecendo porque estou entregando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse demônio chamado Maribó estava ocultando, camuflando este homem. Ele, nesse exato momento, Deus, agora, eu estou vendo ele está prostrado, ele está curvado diante dos pés do meu Deus. E em questão de horas, isso foi no domingo, por volta das 15, 16 horas foi 11 e pouca da manhã, e às 15 às 16 horas eu estava entregando isso que Deus estava mandando. Isso quando foi na segunda-feira, pela manhã, quem assistiu sabe, na hora que aconteceu, ela já mandou notícia, imediatamente
foi concluído, autos conclusos. O Espírito Santo de Deus trouxe a resposta para entender que Deus é Deus. E não existe intervenção maligna ou qualquer outro procedimento destrutivo que o nosso Deus não desfaça. E então, Deus ali naquele momento, o senhor disse para ela, é o demônio Maribó que está ocultando ele, e ele vai morrer daqui a algumas horas. Porque o senhor já tinha visto ele ali ajoelhado diante do seu Deus, ou seja, ele estava submetido tudo aquilo ali. que aconteceu. Portanto, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A senhora estava lá nesse dia. Sim. Ela mesmo pronunciou essa palavra. Foi. Eu estava lá também. Ministrei, nós concordamos, porque foi algo muito forte. Então, como que as autoridades... Olha o que Deus faz. Olha quem eu era para o diabo. Olha o que Deus gerou pelo poder da veracidade e da transformação do sangue de Jesus na minha vida. Para Deus trazer em tempo real algo que as autoridades, com toda a condição, poder de fogo, planejamento, estratégias para fazer aquela missão, foi necessário ter uma intervenção divina. Louvado seja o Senhor Jesus, que usou essa autoridade para procurar outra autoridade eclesiástica, uma mulher de Deus. A mulher de Deus recorre a um outro profeta para que Deus determine e cumpra-se aquilo que Deus quer. Esse Maribó, ele tem a maioria dos cultos aqui, acho outro vídeo da Sara para mim. Vou te mostrar ele quando ele manifesta em uma moça, em uma mulher. Quando ele manifesta em uma menina, no sexo feminino. O que ele faz? Os demônios trabalham com os vírus, HIV. O demônio trabalha com as doenças venéricas. Guinorreia, crise de galo, cancro. Cada lugar tem um... Isso. O diabo, ele está trabalhando na sexualidade, ele está arrebentando, e ele veio para dopar as pessoas, ele veio para lançar overdose, ele veio para dar infarto, ele veio para arrebentar com o ser humano, e o ser humano reage simplesmente debochando da cara do Senhor Jesus. O mundo perdeu o respeito à maior autoridade existente nos céus e na terra. O ser humano está se enrolando. O ser humano está tão ateu, tão desacreditado, que as consequências que ele está vendo é na sua conta bancária. É os filhos usuários de drogas. É os filhos que agora, com todo respeito, estou aqui para falar de quem gosta de homem, quem gosta de mulher, eu quero saber, se eu pegar 300 mulheres e colocar em uma ilha e voltar daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o que eu vou ter lá? Promiscuidade. Eu vou ter lá ossos. Eu sim. não vou ver, vai ter ossos. Acabou. Sim. Morre todo mundo. 150 homens, 150 mulheres. Quando eu chegar lá, tem mais uma nação formada. Sim. Verdade. Então, eles estão deixando de cumprir aquilo que Deus quer. Sim. E querem fazer aquilo que eles acham, como se eu, um ser humano, vou colocar comigo, como se eu fosse o autor e como se eu fosse o dono da minha vida. Como eu vou nascer em um lugar que tem céu, tem terra, tem água, tem oxigênio, tem saúde, tem força, tem vigor? Quem que me gerou isso? Que bonitão que sou eu. Eu mesmo me autocriei, eu sou Deus. Eu nunca vou submeter, eu nunca vou descer, eu vou me humilhar. Qual o nome desse demônio que, de acordo com a sua experiência e professor de demonologia, angelologia, qual é o nome desse demônio que tem mudado a sexualidade e a identidade das pessoas, pastor? É trabalhado a Maria Navalha, que é uma entidade, Maria Navalha, ela tem trabalhado de uma forma muito sucinta. A Maria Navalha, ela, seja qual for, para mim não existe mulher feia, não tem ser humano feio. Claro. Ela vem de uma forma muito, muito chique, muito clássica. Ela chama carro de carruagem, ou de carroça. Olha. Que carruagem linda. Então ela vai falar com alguém que é leigo, e o cara está achando que o carrinho dele é uma carruagem. Então ele se sente o Dom Juan. E aí ela se transforma com seu charme, com seu cabelo, com seu olhar, sensualidade, com a sua sedução, né?
a sua sensualidade, o espírito real de Jezabel. E quem não tem o Espírito Santo para combater o espírito mal, a pessoa cai. E aí se torna uma presa sensacional. O que o diabo faz? Entra, arrebenta, fica com um distúrbio emocional, não quer se alimentar, não consegue firmar com uma só pessoa e se torna uma pessoa. Eu estava vindo agora mesmo, nós estávamos em Vitória do Espírito Santo, fiquei 3 dias lá. Quando o senhor acabou de chegar, né? Do aeroporto. Acabei de chegar. Eu parei 10 minutos no posto para lavar o rosto, que eu paro, quando eu acabei de ministrar, eu vim dirigindo. Algumas eu vou de avião, algumas eu levo minha equipe. Eu gosto de dirigir. Parei o carro e os 10 minutos que eu parei foi o suficiente, porque eu peguei o carro, vim para casa, vi uma mulher andando. De cabeça baixa, doida. E atrás dela tinha um cara. O que Deus me trouxe naquele momento? Não é o que eu estava vendo. Estou falando de Espírito Santo. Deus me deu discernimento. Como apóstolo, ele me deu a chave dessa cidade. Ele me deu a autoridade de ter o discernimento daquilo que é ser um homem de Deus, de ser um vaso, de ser um canal em tempo real onde eu estiver. Eu sou a autoridade de Cristo. Eu peguei, fui lá na frente, retornei o carro e tinha um radar, encostei o carro debaixo do radar e disse para ela, estava o pastor Gabriel, o pastor Wilton, o Lucas e o Júnior. Falei, meu carro tem 7 lugares. Falei aqui, olha pra você ver, 7 lugares, eu estava com 5 pessoas. Olha que forte. E tinha mais lugar para mais 2. Aí eu disse para eles, passa 2 para o banco de trás e entra aqui, agora. Ela entrou dentro do carro. Eu disse, quem é esse cara? Ele é meu marido. Falei, você está indo para onde? Eu estou indo para o bairro tal. Falei, mas aqui não é o bairro tal. Olha. Ela foi mandou uma mensagem para mim, está aqui no telefone, eu vou te mandar no privado. Ela falou, se você não me pega, eu vou te mandar, tá? Pode mandar. Se você não... Eu pedi a Deus naquela hora que ele aparecesse, enviasse alguém naquela hora. Meu Deus. Porque senão eu ia pular na frente da primeira carreta que aparecesse. Sangue do Cordeiro. E foi na hora. Eu fui igual a polícia. Joguei o carro em cima. Falei, entra aí. Não queria saber quem era o cara. E perguntei. Primeiro eu queria saber se estava correndo, se estava sendo vítima de uma tentativa de estupro, alguma coisa, né? Eu perguntei quem é o cara. Ela disse, o cara é o meu marido. Nós estamos brigados. E falei, o que você está fazendo aqui? Você está indo para onde? Aí eu moro em tal lugar. E o que você está fazendo aqui? Aqui não é o local que você está. Onde você quer chegar. Então, em tempo real, Deus poupou 2 vidas. E eles vão vir aqui na igreja agora, na quarta-feira. Já perguntou que dia que é o culto. Olha o que é isso. Então, o diabo... Tá brincando com as vidas, né? E ninguém faz nada, às vezes. As pessoas julgam quem mexe com os demônios, julgam quem prega porque não tá pregando o evangelho da prosperidade, porque não tá falando das facilidades do evangelho, quando, na verdade, o evangelho é a respeito de libertação. É sair do aprisionamento, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, apóstolo, porque é muita coragem de se expor um passado que nós que te conhecemos já um pouco, sabemos que o senhor não tem orgulho do seu passado, o senhor, na verdade, fica triste de falar, mas o senhor se faz útil em falar, porque tem pessoas que estão vivendo essa realidade de crime, de coisas pesadas, né? E ela se envergonha achando que para ela não tem jeito. Hoje esse homem é um homem que liberta vidas através do poder do nome de Jesus. Na verdade, a senhora citou aí sobre o inimigo, ele não tem as ações com o Espírito Santo. Ele não pode estar em todos os lugares. Mas o lugar que ele está, ele arrebenta. O lugar que ele está, ele arrebenta. E as pessoas não estão vendo isso. Eu disse para a senhora há pouco tempo que pulou em mim um jovem de 13 anos. Meu Deus. Aí depois que foi embora, eu perguntei ao pastor, que eu coloco os pastores em pontos estratégicos para interceder. Falei, pastor, por que você deixou esse rapaz vir aqui? Ele falou que ia matar o senhor. Falei, mas como que tu não repreende ele? Quer dizer, nem todo mundo tem discernimento. Está preparado e não tem o discernimento. O nosso Jesus está menos de R$1 para as pessoas.
Não está valendo nada para essas pessoas. Nada. E o preço vai chegar e a conta vai chegar. Ah, você era um satanista, que era você para falar. Eu fui, tenho nojo do meu passado, cumpri a minha penitência, cumpri até o último dia, assino de 3 em 3 meses até 2036. Eu tenho que assinar. E eu não assino não para ver se eu não volto para a cadeia. Olha. Está entendendo? Então, olha as marcas do pecado em mim. Olha as marcas. Eu fui ministrar um seminário com a pastora Zenete. Algumas pessoas, a senhora perguntou de retaliação, para terminar aqui. Eu queria saber se foi ele que pegou o meu irmão. Eu falei, se foi, e se for no ano tal, eu já ando no carro com a lista. Vê se é o nome dele. Aqui o vídeo da moça. Tem que botar aqui no meio onde o senhor está, porque dos lados está sem foco por causa dos settings da câmera. Ok, vamos ver aqui. Chega mais para perto da câmera agora. Ah, tá certo. Aí. Tá com uma luz forte, não tá dando para ver direito. É o reflexo. Chega mais perto da câmera, pastor. Isso. Pro lado. Aí. Não dá para ver. Tá certo, tá dando para ver um pouco. Tá dando para ver um pouco. Uau. Chega mais aqui na sua barba aqui, pastor, no meio. Sim. Isso. Aí. Isso. Aí. Uau. Olha quando ele se apresenta, olha para os olhos dela, quer ver? Meu Deus. Meu Deus. Agora vai manifestar com toda a fúria. Olha para o rosto dela agora. Tem que estar de jejum e oração mesmo, porque, olha lá. Agora. Ou seja, através da minha vida, foram dezenas e dezenas de manifestações diferenciadas. Meu Deus. Cada demônio apresenta de uma forma. Esse é o que está atual. E tem pastor que não tem o conhecimento desse demônio. Não. Porque o povo só fala Zé Pilinda, tranca a rua, Zé Pilinda, tranca a rua, Pambagira, só sabe isso. Não entende. Não viveu o império das trevas, né? Deus te permitiu, de alguma maneira, você escolheu esse caminho e o Senhor deixou você, como respeito ao nosso livre-arbítrio, né? Sim. Permitiu que você entrasse por esse caminho justamente para conhecer essa organização das trevas, né? Exatamente. Apóstolo, me fala. Eu gosto de falar sobre essas formas que o inimigo age, mas agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que não pode faltar. Qual é a estratégia que o senhor aconselha para quem já sabe que vive dentro da própria casa uma possessão maligna, ou do esposo, ou da filha, ou do filho, ou até na própria vida, dizendo, eu tenho uma influência? Porque é possível a pessoa reconhecer nela influências malignas, né? Sim. O que fazer para evitar ou para combater isso saia de uma vez por todas do lar? Sim. Qual é o procedimento do Espírito Santo? As trevas não têm dificuldade de ser trevas. A senhora tem um apagador em casa, tem uma lâmpada acesa, a senhora ligou, vai clarear tudo. Luz no ambiente. Desligou, trevas. Então as trevas não vão ter dificuldade de ser trevas. Se ela entende que não há luz. A luz do mundo é o Espírito Santo de Deus em mim. Se eu não tenho, não adianta sair faísca, eu tenho que ter a chama. Uau. E a chama não vai ser querosene. Tem que ser a chama do Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho, não adianta ser crentinho meia colher. Essa chaminha, velho, crente pipoca, desculpa a expressão. Não é disso que estamos falando. Como que você vai vencer? Filha,
filho, para de se masturbar, eu vou te matar. Olha a palavra que você está lançando. O diabo, olha aí, falando, olha o crente falando o que eu gosto. Já tomei conta de tudo, não vou nem mexer. Já coloquei o vício, vou deixar. Aí qual que é a intenção? Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma, se antes revelar o seu segredo aos teus servos, vírgula, os profetas. Me colocou no plural, os profetas. Existe profeta, tem remanescente, tem homem de Deus. E nós vamos fazer maior do que ele fez. Mas aonde está esse homem? Aonde está essa mulher? Que quando Deus levanta, o crente está matando. Quando Deus exalta e coloca em evidência, agora é metido, agora é tirado. Ontem eu fui, voltando antes de voltar, falei, irmãos, não vou conseguir orar para os irmãos hoje. Eu orei uns 2 dias, eu preciso pegar meu carro e vir embora. Aproximadamente dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas queriam tirar foto. Eu não deixei de tirar foto. Eu não sou artista. Eu não sou projeto gospel. Eu sou filho do Deus vivo. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Eu quero dizer que eu tirei aquelas fotos como uma forma de gratidão, de amor. De carinho, de lembrança. De carinho. Nós estamos juntos. Em nome. Nós somos irmãos em Cristo. Sim. Aleluia. Não. São mais de 70 pastores trabalhando debaixo da tua liderança, do teu chamado apostólico. O senhor tem igreja na África, o senhor tem igreja em Moçambique, o senhor tem igrejas assim, o senhor foi abrindo congregações. Acho uma congregação minha de Moçambique. Diz para mim, como começou esse trabalho? Vamos lá, né, Giovana? Em nome de Jesus. Quero ir na África, quero ir em maravilhoso. Moçambique, quero ir lá na Bahia. Queremos visitar. Eu tenho congregação em Moçambique, o pastor chama Armando. Eu tenho em Malawi, que é o pastor Francis, pastor Jorge. Eu tenho em Petrolina, Pernambuco, quem preside lá para mim, que trabalha a mando de Cristo Jesus, sobre os comandos de Cristo e os meus comandos, pastor Américo e pastora Silvana. Em Juazeiro da Bahia também eu tenho o bispo Cleidim, bispo Italiane, é o ministério que Deus me deu, né? Eu tenho aqui em Santa Luzia, próximo onde a senhora esteve, em Sabará. Eu tenho no Rio Grande do Sul, em Roque de Gonzales, pastor João. Eu tenho agora em Alter do Chão, lá no Pará, próximo Santarém, Alter do Chão, chama Pará, no Pará. Sim. Então, estou indo abrir mais. Agora, em junho, estou indo abrir mais algumas congregações. Pela necessidade que o senhor viu de liberar pessoas, líderes capazes de combater essa ação maligna que é tão difícil, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou com os discípulos assim, vocês não têm fé para isso? Vocês voltaram envergonhados, tentando expulsar demônios porque não tinham autoridade. Qual que é o propósito? O propósito é que eles entendam que existe salvação, não tem que me copiar em nada, eles precisam serem adoradores, eles precisam seguir Jesus, precisam entender quem é Jesus e viver tudo aquilo que Jesus disse que é para viver. Então, o que eu tenho para eles? Eu tenho aquilo que Jesus mandou fazer. Então, cumpra-se. Então, eu quero te capacitar. A teologia ajuda? Então, vamos para a teologia. O que mais precisa? A Bíblia é a nossa bússola? Então, vamos estudar a Bíblia. Então, eu tenho revestimento com os obreiros, eu tenho tratamento com os casais, eu pego os obreiros que são casados, eu tenho um tratamento com os dois juntos, eu tenho um tratamento só com a esposa, um tratamento só com o homem, só com os filhos. Então Deus me dá uma estrutura que não é terrena. Aqui na terra a gente tem carro, picanha, frango, a gente tem tudo. Isso aqui passa. Porque quando teve a inauguração do templo, Salomão preparou bois, né, carneiros, e encheu a pança do pessoal. O pessoal comeu carne boa mesmo. Mas na hora de entender que se não tiver suporte o suficiente, quando a presença de Deus desce em nós, ninguém fica de pé. Foi o que aconteceu naquela inauguração. Então nós estamos fartos das coisas terrenas. Deus quer que nós venhamos desprender dessas coisas terrenas. Podemos conquistar? Sim.
Podemos usufruir de tudo que papai tem para nós? Sim, mas entendendo que nós estamos em guerra nessa terra. Aleluia. Aleluia. Apóstolo, olha, eu, assim, tenho muito, muito, muito prazer em estar apresentando aos americanos Sim. um conteúdo, né, e um testemunho É. totalmente atípico para É. eles que têm uma vida muitas vezes assim religiosa, ao invés de se relacionar diretamente com Deus. Algumas vezes nós percebemos certos procedimentos ritualísticos ali, eles vão ao culto, 1 hora exatamente já vão para casa, só para preencher ali um compromisso religioso, né? Sim. Quando, na verdade, nós estamos aqui sendo canal de bênção, principalmente o senhor, para poder mostrar um outro lado da espiritualidade. O mundo espiritual é real, né? Sim. E as pessoas, às vezes, agem como se ele não existisse, não é isso? Eu tenho aquele trabalho lá com o Thales Roberto, que ele me faz uma pergunta e eu falei para ele, meu irmão, meu brother, uma vez que o Espírito Santo de Deus entra na vida de um homem, nunca mais ele levanta a mesma pessoa. Não. Que Espírito Santo é esse que entra e eu só ando caindo? Que Espírito Santo é esse que não transforma? Que Espírito Santo é esse que é santo, 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 e eu continuo sujo? Que Espírito Santo é esse que eu não tenho poder e autoridade para expulsar o demônio? Que Espírito Santo é esse que o meu filho está se prostituindo, está se jogado nas drogas, tá uma geração de pessoas no sistema carcerário? A minha congregação aqui é quase um presídio. Meu Deus. Quase um presídio. Sério, pastor? Quem é pastor aqui? Ex-presidiário. Você era o quê? Homicida. E eu sei, eu era segurança do traficante tal. E você? Eu era... Eu estou com, no sentido, com todo respeito, eu estou com a sucata que as congregações top não querem. Eu estou com um povo que eles foram rejeitados, talvez por contar a verdade para um pastor. Toma vergonha na tua cara, teu adúltero. Conserta a sua vida. Coisas que já aconteceu comigo. Quem eu era ontem. Então, eu peguei um povo que chega aqui endemoniados, possessos. Agora, a possibilidade de um crente ser possesso, estar endemoniado? Não. Ele tem o Espírito Santo. O diabo, ele não vai manifestar. E quem manifesta? Aí ele pode ter entrado na congregação, ele pode... O dia tinha uma moça aqui que começou a falar línguas e parou o culto e parecia que ela ia entregar algo para a igreja. Meu Deus. Deus falou assim, desce, coloque a mãozinha na cabeça dela e repreende o demônio na vida dela. Logo coloquei a mão na cabeça dela, ela que estava falando em línguas, começou a gritar. Desgraçado, você me viu aqui, ele te mostra, né? Ele te mostra, né? Ou seja, meu Deus, o diabo está tão sem vergonha que ele está concentrando de uma forma tão sutil até dentro do lugar que nós adoramos o Senhor. É brincadeira. Ele não tem medo, né? Ele não tem medo de púlpitos lindos, luzes maravilhosas, conjunto de música. E ele se apresenta só no final, viu? Só no final. Porque o gadareno, quando ele viu que Jesus se apresentou, os diabos já se curvaram diante de Cristo. Aqui, tem dia que eu vou começar o culto aqui, falar que hoje não tem liturgia, não. Bote a mão na cabeça aí. Cai 10, 15, 20, 30, e tumultua um em cima do outro, e vê com arma caindo, vê com droga. É uma libertação muito profunda. E aí? Tem que, por isso que fala que a maior sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Exatamente. Aleluia. Apóstolo, olha, nós já estamos encerrando o nosso podcast por causa do limite do horário, mas nós gostaríamos de deixar aqui um convite para que a gente possa fazer um outro podcast, já de repente daqui umas 3, 4 semanas, o dia que o senhor estiver disponível, para poder falar um pouco mais desse tema, porque eu acredito que as pessoas vão se beneficiar muito. Realmente tem vidas, tem pessoas que precisam ter conhecimento. Eu recebo todos os dias, né, meu stories também, milhares de pessoas assistem meus stories,
e às vezes nos fazem perguntas que nós, humildemente, não temos o conhecimento para responder. Exato. É muito forte isso. Depois, quando a gente tiver um tempo, eu vou tirar um básico de um estudo, referências sobre a demonologia, angelologia. Eu vou trazer aqui alguns tópicos muito importantes que trará, através da palavra de Deus, discernimento para que as pessoas venham ter ferramentas de Deus para usar dentro de casa, usar no lar, usar no trabalho. Aleluia. Palavra. Sim. Por favor, eu acho que a gente se beneficia muito. Né, disso, porque a gente está sempre aprendendo como lidar com esse assunto. Aqui a gente vive em Orlando. Nós sabemos, a gente saiu de uma cidade pequena para vir para Orlando e a gente tem visto cada vez mais esses ataques aqui. Muito grande. Então, eu creio que o pessoal vai... A própria Disney, né, é uma entrada, por mais que seja um momento de entretenimento e as famílias que têm discernimento conseguem entreter com aquilo sem absorver as coisas ruins, porque estão firmes na verdade. Mas a gente sabe que existe, assim, muito satanismo, muita coisa errada, né? E é uma cidade que tem sido e vai ser o epicentro, né, do evangelho. Então nós sabemos que o inimigo já está com os olhos voltados para Orlando, né, aqui na Flórida. E eu quero, assim, agradecer de todo o coração, apóstolo. Quanta honra. Muito obrigado. Muito obrigada, apóstolo. Foi uma honra. Nós ficamos por aqui. Apóstolo Wesley, coração para o senhor. Muito Estamos obrigada. unidas. Estamos unidos, Obrigado. Firmes no Senhor.